Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Ultra e é o Pisa Fundo Última Chance, temporada de 1956 da Fórmula 1. Título do que, para mim, que é o melhor piloto da história, Juan Manuel Fangio, com a minha equipe, com a Ferrari. Então, eu fico muito feliz de falar desse título do Fangio com a Ferrari. Esse foi o Tetra, né? O Tetra do Fangio. Ele ganharia mais um ainda em 57. E para falar desse título, eu estou aqui com o Luciano Mega. Olá, Luciano. Tudo bem, Matheus? Que legal, né? Que essa série nos proporciona falar de um título do Fangio, né? Até hoje, o único campeão por 4 equipes, né? Diferentes. Então, essa marca aí, a gente vive numa época de quebra de recorde, né? Até porque tem mais corrida e tal. Então, é até normal que os recordes vão quebrando. Agora, esse aí de ganhar por 4 equipes diferentes, esse eu acho muito, muito difícil alguém conseguir, né? Então, esse recorde, pelo jeito, é dos recordes que vai durar um bom tempo ainda. Verdade. E o Fangio tem outros recordes espetaculares, né? Tem uma das temporadas que ele é campeão porque ele corre por 2 equipes diferentes, né? Então, era uma época que realmente o piloto fazia ainda muita diferença e o Fangio era o grande nome da categoria, né? O grande nome do automobilismo na época. Então, eu, particularmente, estou muito feliz de falar desse campeonato, inclusive porque a decisão do título foi entre 2 pilotos da Ferrari, então, para mim, é melhor ainda. Não tinha risco de perder, não tinha risco de ninguém fazer nada, né? Mas a gente vai falar, então, desse campeonato mundial. Vamos dar uma olhadinha no calendário, Luciano? E como, só antes do calendário, né? Como nessa época não tinha parada no box, não tinha risco de errar estratégia. Não, ainda bem. Ainda bem. Não tinha o risco. Vamos ver o calendário, então. Um calendário bem curtinho, né? 8 provas ao todo, sendo que a terceira é as 500 milhas de Indianápolis, que eles não corriam, né? Então, na prática, para quem disputava a temporada da Fórmula 1, 7 provas, né? Começando na Argentina, em janeiro, 22 de janeiro, aí só lá em maio, Mônaco, né? Maio também Indianápolis, aí faz todo aquele verão europeu, né? Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha e Itália, terminando no dia 2 de setembro em Monza. Então, a gente vai... Qual pista que nós vamos... que você selecionou aí para a gente conhecer? É a pista da abertura do campeonato, né? A pista da Argentina, Matheus. Já vamos com as imagens. Vamos com as imagens e, obviamente, a Argentina tinha essa corrida, claro, por causa do grande sucesso já do à época Fangio, né? Tricampeão Juan Manuel Fangio, né? É o Autódromo Oscar Galvez, só que é um traçado... Acho que esse traçado ainda existe, inclusive, lá, só não sei se ele é utilizado ainda, né? Porque o Oscar Galvez, lá em Buenos Aires, tem vários traçados, né? O traçado que a Fórmula 1 usou mais recentemente era bem travado, inclusive, né? Esse Sim. Aí não parece tanto. Então a gente vai vendo aí a movimentação para a corrida. Acho que ali era o Sterling Moss, se eu não me engano, ali na imagem. Vimos o box do Mike Hawthorne. A largada com essa fila de 3 carros e depois 2, 3, 2, 3, 2, alguém andou sugerindo que voltasse, né? Hoje em dia seriam 4 filas apenas, né? É isso, sim, né? Sim, seria poucas filas. Tem que ver, tem pista que não ia caber, né? Infelizmente. Pela largura, né? Os carros hoje são bem mais largos. Ó, que drift ali, né? De lado, passando na curva ali. E essa curva bem aberta, né? Um Szinho curto aí, ó. E aí são algumas imagens. O público ali, ó, pertinho da pista, Matheus. Pertinho, né? O pessoal em pé do lado dos carros. Esse é fantástico. Esse aí era mais largo, esse carro, viu? Tinha alguns carros que eram um pouco mais largo, né? Verdade. Então a gente vai vendo. O difícil é que em preto e branco a gente, né, dificilmente a gente consegue ver qual é a equipe do carro, né? Não dá para ver. Às vezes que dá para ver um símbolo e tal. Aí a chegada. E essa corrida ela foi vencida pelo Fangio, não foi? Venceu em casa? Eu acho que sim.
Deixa eu olhar aqui rapidinho. Já te falo. Mas eu acho que sim. Só deixa aqui terminar o vídeo agora. Pelo finalzinho aí, imagino que sim. Eu acho que foi o Fangio que venceu essa corrida. Só deixa eu ver aqui, então. Eu já te respondo. Opa, aqui. Foi. Mas tem um símbolo aqui diferente. Eu sei qual que é esse símbolo. Essa vitória foi uma vitória dividida. Ah, tá. Nós vamos ver já. Porque tem um rete que é retirado, né? Aham. E eles tinham essa questão, principalmente... Eu não sei se era um hábito, Luciano, da Ferrari nessa época de fazer isso para ver se todos os seus pilotos pontuavam. A gente vai ver no gráfico que tem bastante resultado dividido. Do Fangio, do Collins, do Luigi Mu. Tá ali. Posição compartilhada entre mais pilotos do mesmo carro. Isso então, aí. E aí os pilotos dividiam a pontuação do melhor resultado. Então era assim que funcionava quando se dividia o carro. Então, se o Fangio provavelmente abandonou com o carro, e aí chamaram, acho que foi com o Luigi Musso, chamaram o Luigi Musso, entregaram o carro para o Fangio, e aí ele terminou a corrida. Eles dividiam, independente do número de voltas que cada um fazia, dividiam o resultado do melhor carro, dividiam a pontuação do melhor carro. Uhum. Então, uma dessas coisas da Fórmula 1, e que a gente vai ver que acabou ajudando a decidir o campeonato. Claro. Vamos para o gráfico? Vamos lá. A gente vai ver, e eu gosto muito desse gráfico, porque ele é todo vermelho, então gosto muito desse gráfico. É a única vez, né, que a gente viu assim 2 pilotos da Ferrari chegando, né? Então, já explicando para quem nos acompanha, os resultados com asterisco são resultados com carro dividido, tá? Então, todos os resultados com asterisco são carro dividido. Vale a mesma regra do vídeo anterior. Os 5 melhores pontuam, 8 para o primeiro, 6 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto e 2 para o quinto. 1 ponto para a volta mais rápida. Então, Grande Prêmio da Argentina, a gente falou que o Fangio ganhou e ele também fez a volta mais rápida. Então, ele fez 4 pontos pela vitória, dividiu os 8 pontos com o Luigi Musso, então fez 4 pontos pela vitória, mais 1 ponto da volta mais rápida, 5 pontos. Olha a confusão que era para, assim, da pontuação. O Peter Collins não terminou essa corrida, abandonou a corrida. No Grande Prêmio de Mônaco, de novo, aí a gente tem a divisão já entre o Fangio e o Peter Collins, né? É um segundo lugar dividido entre eles. O Fangio também faz a volta mais rápida aqui. Então o Fangio faz 3 pontos, né? Divide os 6 pontos para os dois. O Peter Collins fica com 3, o Fangio com mais 3, mais 1 da volta mais rápida. Então o Fangio vai a 9 e o Peter Collins faz seus primeiros 3 pontos. Que loucura, hein, Luciano? Dividir o carro, né? Que loucura. Pois era bem diferente, né, nessa época. Bem diferente, né? Nenhum deles vai a Indianápolis, né? Como já era costume, né? A gente deixa aqui sempre a bandeira dos Estados Unidos para simbolizar a Indy 500, mas nenhum deles foi fazer a Indy 500. E aí a gente vai ter uma virada do Peter Collins. O Peter Collins ganha na Bélgica, vai a 11 pontos e o Fangio fica com 9, depois de ele não termina a corrida. E o Peter Collins ganha de novo na França, ele vai a 19 pontos, o Fangio é quarto com a volta mais rápida, vai a 13. Então a gente tem essa virada do Peter Collins, né, nessas 2 corridas, e até abrindo uma distância no Grande Prêmio da França. E aí, Luciano, o ponto alto, que é o Grande Prêmio da Inglaterra, que é a vitória do Fangio, faz os 8 pontos, vai a 21. E o Peter Collins segue na liderança com o segundo lugar, dividido novamente, fazendo 3 dos 6 pontos equivalentes do segundo lugar. Fica 22 a 21 para as últimas 2 corridas, Luciano. Diferença de 1 pontinho apenas. 1 pontinho para disputar Alemanha e Itália, né? Alemanha, que é o antigo Nürburgring aí, né? Então, é o antigo. E Itália é Monza, né? Monza, da curva inclinada, né? Vale lembrar... Isso que eu ia te perguntar, é Monza com o anel da velocidade?
Eu acho que é Monza com o anel da velocidade ainda na época. Que loucura, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente, é Monza com o anel da velocidade. E isso. Desse jeito ela ficava com 10 quilômetros. 10 quilômetros, né? E não tinha nenhuma daquelas chicanes, viu? Nem da final da reta da largada, nem a outra lá do outro lado. Uhum. Era super veloz, né? O Grande Prêmio da Alemanha vence o Fangio com volta mais rápida e ele reassume a liderança do campeonato, né? 30-22. E aí, o cenário para o Fangio é confortável, né? Para ganhar o campeonato. Tinha um outro piloto que chegou 8 pontos atrás também, mas ele tinha descartes para fazer de resultados pontuáveis, que era o Jean Berra, francês, então por isso ele não está aqui, ele não tinha chance matemática de fato de ganhar, mas pensando sem descartes, ele teria. Tá? O Collin teria que ganhar a corrida e o Fangio não pontuar, é isso? Isso, e ele teria que ganhar a corrida, talvez ele faria, mas para garantir com uma volta mais rápida, eu acho. Uma volta mais rápida, porque eu não sei nos desempates aqui como que ficaria. Se é igual a hoje, teria que fazer a volta mais rápida, porque o Fangio teria... não, mas aí nesse caso... No segundo lugar, eu acho que... o Collins. Ficaria bem empatado o campeonato, né? Ficaria os dois com 3 vitórias, Aí o Collins não seria segundo aqui, nem o Fangio segundo ali. Eu acho que talvez o Peter Collins com empate ele ganharia por causa do segundo lugar. Talvez, Isso se o resultado o desempate for igual ao de hoje. Igual hoje, né? É verdade. E a gente está falando aqui, o Peter Collins acaba o campeonato em terceiro, no fim das contas. Porque o Stirling Moss, que não tinha chance de título, ultrapassa ele e se torna vice-campeão no Grande Prêmio da Itália, Luciano. Que a gente vai ver aí agora os trechinhos desse Grande Prêmio da Itália, no anel da velocidade, né? É isso aí, em Monza, né? Uhum. Aí a toquinha ali para proteger, né? E aí depois, acho que por cima dessa aí colocava de couro, né? Isso, acho que era isso mesmo. Né? Então, essa corrida, Luciano, que tem mais uma demonstração de desportividade. Por quê? O Stirling Moss, né, estava em primeiro. Né? Se eu não me engano, a ordem da classificação, quer ver? Ó, enquanto vai passando as imagens para gente, até o Fangio abandonar, era Moss, Fangio e Collins. Moss, Fangio e Collins. O Fangio tem um problema no carro. E aí o Collins sobe para a segunda posição. E ele ficou numa posição que é aquela história, né? Ele não era a posição não é o Fangio ali, Matheus? Eu acho que é. Acho que pode ser. E faltavam 15 voltas para acabar. Quantas? 15 voltas para acabar, o Fangio abandona a corrida. E aí o Moss era primeiro, o Peter Collins fica numa posição que, essa época de Fórmula 1 com muitos abandonos, ele teria condição de repente esperar um abandono do Stirling Moss ou um problema no carro para ficar numa posição de ganhar o campeonato. Claro. A Ferrari chama o Luigi Musso, que é o outro piloto para o box, para que ele cedesse o carro ao Fangio para ele fazer a pontuação necessária para ser campeão do mundo. Luigi Musso não aceita, não vai aos boxes, não tinha chance de ganhar o campeonato, quem imagina. E aí o Peter Collins, que tinha a chance de ganhar o campeonato, ele vê que o Fangio abandonou a corrida, para nos boxes e cede o carro ao Fangio, sem ser pedido. Ele cede o carro. Ele parece, reza a lenda que ele falou algo como tipo, professor, pode ir, eu vou ter muitas chances ainda. Ele era um piloto muito jovem, eu terei muitas chances ainda para ganhar o campeonato. Ele cede o carro e eles dividem esse segundo lugar, né? Em Monza, que sagrou o Fangio tetracampeão do mundo. Infelizmente, o Peter Collins não teria muitas chances mais, porque, como a gente viu no episódio anterior, ele sofreu um acidente fatal no Grande Prêmio da Alemanha de 58, 2 anos depois. Mas mostrou esse gesto de desportividade, de espírito de equipe. Se a gente fala de piloto ceder posição hoje em dia, um piloto cedeu o carro, né? Título. Imagina antes, né?
O legal de visitar a história, a gente fala isso aqui várias vezes nessa série, né? O legal de visitar a história sempre é desfazer mitos, né? Uhum. Então tem coisas que sempre existiram e tal. Claro, a gente não é obrigado a concordar, nem de gostar, mas a gente tem que saber que não tipo essa coisa, nunca se viu isso antes, né? Aí, será que nunca se viu, né? Sempre é legal isso. Ô, Luciano, eu achei aqui o que... o Collins, se ele ganhar, é porque tem os descartes, né? A gente não estava contando com o descarte. O Collins, ele precisava vencer a corrida e o Fangio ficaria, se ele fosse terceiro ou mais baixo, o Collins seria campeão. Então é isso. E se o Collins ganhasse a corrida e o Fangio terminasse em terceiro ou para baixo sem a volta mais rápida. Então o Collins precisava vencer a corrida para ser campeão do mundo. Quer dizer, fatalmente, se ele não cede o carro, seria ele. Não, porque ele era segundo. Ele teria que vencer, claro. Ele teria que vencer. Eles terminam aqui na compartilhada 5,7 segundos atrás do Stirling Moss, né? Mas ele não tinha posição de campeonato, mas poderia acontecer. Faltavam voltas ainda, né? Mas se ele termina 5,7 atrás, tendo parado para ceder o carro, ele não devia estar muito longe, não. Não devia estar muito longe. Quer ver? O Fangio faz 15 voltas. Né? Então faltavam 15 voltas para o final. Podia acontecer muita coisa ainda. O Stirling Moss podia abandonar a corrida. E ele ficar em primeiro. E aí, com o Fangio não pontuando, ele fatalmente seria campeão. Né? Então, foi um outro ato de desportividade que a gente não conhece tanto, né? Que a gente não fala tanto. Outra coisa que me chama a atenção, Matheus, e rapidinho aqui, que até a Fórmula 1 está discutindo em dar uma aumentada nos GPs, né? Esse GP aí, ele teve 500 quilômetros, cara. 50 voltas de 10 quilômetros cada. 500 quilômetros, cara. O tempo do vencedor foi... Não, aqui é a classificação... 2 horas e 23? 2 horas e 23 minutos. Não tão longo, né, quanto a gente imaginaria, porque a média de velocidade era muito alta, né? Muito alta, claro. 2 minutos e pouco cada volta, né? Sim. De 10 quilômetros, né? Se a gente pensar que em Spa 7 quilômetros fazem na casa de 1,40 hoje, é uma questão de média de velocidade, né? Mesmo. Talvez... Hoje eu acho que cabe o GP ficar um pouquinho mais longo, porque as provas estão ficando cada vez mais rápidas, né? Sim, verdade. Mas, vamos ver. Luciano, algo mais para a gente comentar sobre essa temporada de 1956, esse grande prêmio da Itália que decidiu o título? Que legal, né? Vou ressaltar outra vez, né? Que legal ter o Fangio aqui na nossa série, né? Teve alguns pilotos aí que não nos deram esse prazer, porque eles gostam de ganhar antes da última, né? Mas o Fangio acabou nos dando esse prazer. E te parabenizar, né? Porque, cara, que complicadinho que é explicar essa pontuação, viu, de 56. Não, foi um trabalho, assim, para tentar entender ali como que funcionava essa pontuação. Deu trabalho, não foi fácil, não. Mas aí a gente foi entendendo, né, como que funciona essa divisão de carros, né, e parece que era um hábito, assim, da Ferrari especificamente, né. Então, perfeito. Isso. E esse foi o teu campeonato perfeito, né? Chegou 2 Ferrari para disputar e os caras ainda dividem o carro. Perfeito. Para mim foi ótimo. Pessoal, essa foi a temporada de 1956 do Pisa Fundo Última Chance. A gente na semana que vem vai lançar o penúltimo episódio do Última Chance, temporada de 1951. Mas se já saiu, fica por aqui, continua assistindo a temporada de 1951 do Pisa Fundo Última Chance. É isso, um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal.